Bom, meus irmãos e irmãs, a nossa segunda dica é a leitura metódica da Bíblia. É a leitura metódica da Bíblia. Uma leitura sistematizada, metódica, organizada, diária. A leitura precisa ser diária. Uma leitura seguida, perseverante, sem distrações, muito além de um simples devocional. É importante que você faça o seu devocional, a sua reflexão diária, mas para que o seu estudo tenha consistência, ele precisa ser sistematizado, ele precisa ser metódico, ele precisa seguir uma didática, uma pedagogia, ele precisa ser muito além do seu devocional. Ler o mesmo livro várias vezes, seguindo o exemplo do Dr. Shedd. O Dr. Shedd uma vez estava dando uma aula sobre um texto de Mateus e ele disse o seguinte: olha, esse texto aqui eu já li umas 50 vezes. Então eu achei aquilo tão interessante porque ele leu o mesmo texto inúmeras vezes, dezenas de vezes. Existiam textos que o pastor Antônio Gilberto lia centenas de vezes. Então precisamos seguir esses exemplos dos grandes heróis da fé, das grandes heroínas da fé, das grandes mulheres do evangelho, do cristianismo, da história da igreja, dos grandes teólogos, dos grandes pastores. Ler o mesmo texto várias vezes, o mesmo livro várias vezes, uma leitura sistemática, uma leitura perseverante, com calma, devagar, fazendo as anotações, fazendo as reflexões, pausando, orando em espírito, e perceber como nesses textos de Deuteronômio 17:19, por exemplo, que diz: trará sempre essa cópia contigo e terá que lê-la todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Salmo 119, 130. A explicação das tuas palavras ilumina o meu entendimento. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz a Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Ou seja, se dedique, Timóteo. Dedique-se, se empenhe, persevere. Isaías 34:16, o texto diz: procurem no livro do Senhor e leiam. Leiam. Então, como no capítulo 1, na primeira dica foi conhecer o Senhor, conhecer o autor, a dica número 2 é fazer uma leitura metódica, sistemática das Escrituras Sagradas. Porque se esse autor decidiu se revelar, e ele decidiu assim fazê-lo através de livros, porque a palavra Bíblia significa livros, se ele decidiu se revelar pelos livros, ou seja, pela Escritura Sagrada, nós precisamos nos empenhar em ler. Por isso, durante muito tempo na história da igreja, nós fomos conhecidos como os Bíblias, ou o povo do livro. O povo que lê as Escrituras Sagradas. Então, se empenhe em estudar a história, a cultura, a arqueologia, em aprender com grandes homens e mulheres de Deus. Mas não se esqueça de fazer uma leitura metódica e sistematizada das Escrituras Sagradas. Um cronograma. Aqui no canal eu tenho dicas sobre como ler o Novo Testamento. E em vários outros vídeos do YouTube você vai encontrar pessoas que ensinam como você fazer um cronograma, um planejamento para a leitura das Escrituras, beleza? Até o próximo vídeo, não esqueça de curtir, dar um like, compartilhar, faz essas paradas todas aí. Um abraço.